Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Ferreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, cá estamos para mais um Política de Saltos Altos. Hoje de novo em direto no Rádio Clube de Angra. Bem-vindas as nossas comentadoras, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. E hoje começamos por falar de transportes. Foi chumbada a urgência apresentada pelo Partido Socialista para suspender a alteração ao modelo de transportes, ao nível de encaminhamentos aéreos e transportes marítimos. Nas Ilhas do Triângulo, as carreiras marítimas estão a ser asseguradas nos mínimos, dada a greve prolongada até ao fim de fevereiro. Graça Silveira, o que é que se passa com os transportes nos Açores? Bom, muito boa tarde a todos, a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra, a quem nos costuma seguir no Política de Saltos Altos, às colegas de painel, à Cláudia e à Judite, e à nossa moderadora. O que se passa nos transportes aéreos e marítimos é o caos. Aliás, já várias vezes comentámos aqui que esta seria seguramente uma das secretarias que deveria ser reformulada na tão anunciada reformulação do Governo, que ainda nunca aconteceu e esperemos que seja para breve. O que é que se passa? O atual Governo, de repente, decide acabar com os encaminhamentos. Os encaminhamentos faziam parte da lógica que houve quando a liberalização do espaço aéreo, em que havia a chamada lógica da gateway única, ou do aeroporto único, ou da porta de entrada única. Ou seja, qualquer pessoa que viajasse para os Açores, independentemente do aeroporto de entrada, tinha a possibilidade de se deslocar a uma outra ilha de destino sem pagar nada adicionalmente. E esses são os chamados encaminhamentos, em que o Governo Regional assumia o custo desse encaminhamento. Na altura, houve uma discussão muito acesa porque sabia-se que a Europa não queria que o Governo Regional, ao abrigo das obrigações de serviço público, pagasse esses encaminhamentos, o que faz sentido, porque as obrigações de serviço público têm uma lógica de que todos os portugueses têm direito a uma mobilidade que não os deixe confinados ao seu local de residência. E no caso dos Açores, devido a sermos um arquipélago no meio do Atlântico, há este pagamento das obrigações de serviço público para podermos viajar dos Açores para Lisboa e vice-versa, e os encaminhamentos na lógica da coesão regional. Logo, tudo o que são turistas não poderiam, por esta lógica de obrigações de serviço público, estar ao abrigo dos encaminhamentos. Tanto que eu várias vezes disse aqui, por exemplo, a Ryanair nunca anunciou nas suas plataformas a questão dos encaminhamentos. A SATA nunca anunciou nas suas plataformas a questão dos encaminhamentos. Eu lembro-me que no início, quando tudo isto começou, eu avisava aos meus amigos: mas vocês podem ir até às Flores, ou até ao Pico, ou até ao Faial, porque têm direito ao encaminhamento. Mas ninguém me disse nada, etc, etc. Portanto, foi um passo-a-palavra. A determinada altura, as agências de viagem e todos os stakeholders, para dizer a primeira palavra em inglês, dos transportes, sabiam que isso poderia ser um benefício para o turismo e, portanto, era feito o chamado o bilhete corrido, ou seja, a pessoa comprava um bilhete para entrar por São Miguel, mas podia ir para as Flores e não pagava mais por isso. Neste momento, o Governo Regional veio-se defender a dizer que os encaminhamentos eram ilegais e, portanto, dizia lá claramente que os encaminhamentos eram para residentes e que teve que acabar. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi quando aconteceu esta reestruturação toda da SATA e que foi enviado para Bruxelas o novo plano de reestruturamento da SATA que nós continuamos por conhecer. A lebre deve-se ter levantado. Aquilo que se andou a fazer à revelia de Bruxelas durante estes anos, em que Bruxelas não se apercebeu que estava a acontecer isto, agora, quando avalia o plano de reestruturação da SATA, percebeu o que é que se estava a passar e proibiu. Mas veio também aquela notícia, que para mim ainda é mais preocupante, que é a SATA, com este novo plano de reestruturamento, não pode fazer rotas deficitárias. Se não pode fazer rotas deficitárias, não pode estar com obrigações de serviço público. Ou seja, as rotas Pico, Faial e Santa Maria,
que continuam ao abrigo das obrigações de serviço público têm esta ajuda exatamente porque per si não se vendem, são rotas deficitárias. E, portanto, aquilo que este governo deveria ter feito era ter encontrado uma solução antes de fechar os encaminhamentos. E igual em relação aos transportes marítimos, quer dizer que não faz sentido absolutamente nenhum deixar transportes marítimos na região apenas no Triângulo. Porque aquilo que eu acho que é vergonhoso é os deputados da coligação dizerem: não cancelámos as rotas marítimas, só cancelámos Santa Maria, Terceira, Graciosa, Flores e Corvo. Ou seja, resumindo e concluindo, só continua a existir com regularidade barcos no Triângulo. É isto que temos. Portanto, em breve, e não sei se será em tão breve quanto isso, quando finalmente tivermos a rampa Ró pronta no Porto de Pipas, que tanto pedimos ao longo de anos e anos e anos e anos, temos a rampa Ró e não temos barcos, porque por isso simplesmente isso foi cancelado. E diz o secretário: mas eu vou mandar construir 2 barcos. Mandar construir 2 barcos. Então o PSD e o CDS, que sempre foram contra a construção dos tais 2 barcos que o Vasco tanto anunciou e que não fazia sentido nenhum e etc, agora vão construir. Ou então vamos negociar com privados. Mas que privados? Portanto, ou encontravam, até porque neste momento está a decorrer um estudo que foi apresentado pelo CDS, que já enquanto eu era deputada apresentei-o 2 vezes e foi por 2 vezes chumbado, e agora foi finalmente aprovado, um estudo para avaliar qual é que seria o melhor modelo de transporte marítimo de mercadorias. E, portanto, se está a decorrer esse estudo, como é que aquele secretário, em antecipação, vem dizer: pronto, olha, durante 2 anos eu vou suspender a linha amarela porque andava para aí só a queimar gasóleo com taxas de ocupação de 30% e, portanto, é para fechar. Mas todas estas rotas marítimas também estão ao abrigo de obrigações de serviço público, exatamente porque são deficitárias. E se for para ter ilhas que têm taxas de ocupação elevadas, fica o quê? Ficam os portos de Ponta Delgada e da Praia da Vitória, e as outras ilhas deixam de ter qualquer tipo de possibilidade de fomentar aquilo que também a oposição sempre defendeu na altura, que é o chamado mercado interno, das flores poder vender os seus produtos nas ilhas, em São Miguel e na Terceira, que o Pico possa vender os seus produtos, os seus vinhos e etc. Portanto, o verdadeiro mercado interno, que era feito por transporte marítimo de mercadorias, desta forma suspende durante 2 anos. Então, se fizesse o estudo antes, se encontrasse uma solução para não deixar ninguém de fora, e depois se suspendesse esta linha, apresentando uma alternativa. O que é que acontece? Esta desculpa já foi dada em novembro, em novembro, a quando da discussão do plano de orçamento, que até aconteceu uma coisa estranhíssima, que foi no plano de orçamento eles reforçaram a verba de obrigações de serviço público para o transporte marítimo de passageiros e viaturas, quando não houve. Por isso, simplesmente por causa do Covid, deixou-se de fazer o transporte de viaturas e reforma-se as obrigações de serviço público para uma coisa que a seguir se cancelou. Portanto, aí disseram que estavam a estudar e que já iam trazer. Em dezembro estavam a estudar, em janeiro estavam a estudar, e neste plenário a bancada do PS traz uma urgência que diz: então, se os senhores não conseguem estudar tão depressa quanto isso, se não conseguem apresentar uma proposta alternativa, pelo menos suspenda-se essa proibição dos encaminhamentos e esse cancelamento da linha amarela até se poder ter uma outra alternativa. Cláudia Cardoso, o que é que esta alteração do atual governo ao modelo de transportes veio mudar? Bem, eu acho que a Graça fez um retrato bastante fiel da situação. Boa tarde a todas, boa tarde Andreia, boa tarde também à Judite e à Graça. Efetivamente, isto é mais uma das situações caóticas, não é, que se vive na governação açoriana, de se procurar tomar medidas que não são altamente lesivas da coesão regional, como essa questão dos encaminhamentos e do que se está a passar no transporte marítimo, como ainda por cima são contrárias a um discurso de anos do PSD e dos restantes partidos na oposição, em que, umas vezes bem, outras vezes menos bem, recorriam à sistemática necessidade de reforço
e de promoção, para começar, da coesão regional, sem sequer entrarmos em transportes. E nós sabemos que grande parte da nossa coesão regional, porque somos ilhas muito díspares do ponto de vista da sua população, do ponto de vista da sua competitividade interna, e que se não for, como dizia a Graça bem, com as obrigações de serviço público, com medidas específicas e que mitiguem a diferença entre elas, nós estamos a cavalgar uma região cada vez mais desigual e mais injusta na relação de equilíbrio que tem que existir entre as ilhas. Mas mais do que isso, nós estamos a falar de um governo que se fartou de propalar a transparência, a necessidade de dialogar com todos, a proximidade, mas isso era tudo conversa para boi dormir, como diz o brasileiro, porque em boa verdade o que temos visto é o contrário. Esta decisão do fim dos encaminhamentos foi tomada sem ouvir ninguém, sem ouvir conselhos de ilha, sem ouvir os órgãos representativos das associações, os agentes turísticos, não se ouviu ninguém, tomou-se a decisão. Se a razão é que a Graça alegou, isso eu não consigo, presumo que terá sido uma das fortes razões neste processo, que é a questão europeia e a urgência e a pressão que sentiram de o fazer. Agora fizeram tudo ao contrário, não só ao contrário do que deve ser feito, mas ao contrário do que os próprios defendiam, que é incrível, não é? E, portanto, claro que o secretário dos Transportes, e não sou eu que o digo, foi o deputado Paulo Estevão, que já pediu a cabeça a rolar do seu secretário, mas não há maneira da cabeça rolar, não é? E, portanto, é de facto de uma falta de competência na gestão destes dossiês, que são dossiês fundamentais para os Açores. Mas depois há outras coisas relacionadas aqui com isto. Uma é o aniquilamento completo do conceito de aeroporto regional único. Então, quando nós lutou-se anos, e a oposição teve um papel também importante nisto, na construção de uma gateway única. Isso nem sequer foi a oposição, isso foi Vítor Fraga, que é que veio com esse o melhor secretário do governo. Nós sabemos, estava só a fazer essa lembrança saborosa. Foi o autor do PIT que nunca saiu do papel. E portanto, E o bilhete corrido. Vocês lembram-se que o António Pedroso na Assembleia fez aquela metáfora do agrafador a agrafar os bilhetes todos. Mas, portanto, houve uma estratégia nesse sentido, houve passos dados, e agora estamos, de repente, a aniquilar isto tudo, sem justificação, sem compreensão, e como dizia a Graça, quando está a decorrer um estudo, então toma-se medidas sem se esperar para o fim do estudo. Quer dizer, mais caótico do que isto é difícil, se não mesmo impossível. E, portanto, eu acho que a região, neste momento, em termos de transporte, está muito mal. Avizinha-se, portanto, devia estar a ser preparado o verão IATA, não se sabe o que é que vai acontecer. Depois o que se vê é agora os voos que vão surgir para a terceira, quando há a questão do plano de reestruturação da SATA, e vai haver o voo direto que começa já em junho com Montreal e com Nova Iorque. Mas e a rentabilidade desses voos? Está aprovada? Ainda outro dia, no jornal, um comentador insuspeito, o Osvaldo Cabral, que toda a gente sabe que é ligado, ou pelo menos simpatizante e próximo do PSD, dizia que é mais um disparate do governo regional. Como é que é possível estarmos prestes a entrar no verão IATA e ninguém sabe o que é que vai ser, qual é a programação, o que é que está previsto? E o que eu acho surpreendente é este silêncio e esta quase que paralisia da sociedade civil, não sei se tem a ver com a pandemia, que ninguém questiona. Quer dizer, enfim, há alguns deputados da oposição, o Partido Socialista e outros têm falado nisso, mas de uma forma assim até não há, se isto fosse ao contrário, ou seja, se fosse um governo socialista a tomar esse tipo de medidas e a viver nesse caos, bem, tínhamos o colo entornado e tínhamos uma oposição a gritar muito mais. E mesmo os órgãos de comunicação social, quer dizer, vão abanando os ombros, vão olhando assim para o lado. Tipo, o Bloco nunca veio a jogo com isto. Por exemplo, é incompreensível, porque de facto o que está a passar nos transportes, e no transporte marítimo, gravíssimo também, é que agora, isto é quase que dá um bailinho de carnaval, é que agora vamos ter rampa roró e não vamos ter barco. Quer dizer, é mesmo, só podemos brincar com isto ou então estar seriamente preocupados, porque é um governo absolutamente paralisado na área dos transportes completamente, e portanto que urge tomar uma atitude. Não, é que nos transportes, ao menos se estivesse paralisado, fazia menos porcaria. Sim. Que é o caso de assim, queres ajudar, está quieto. Aqui em algumas coisas, se fizesse de morto, não era tão mau, mas é que da maneira que a coisa está, eu não vejo grandes melhorias e também, como vocês já perceberam, o Sr. Presidente do Governo tem dificuldades em fazer uma remodelação e quanto mais essa remodelação é pedida, menos
menor parece ser a capacidade dele de reação. E, portanto, não sei o que é que vai acontecer. Agora, isto é muito grave e basta ver que várias ilhas já se rebelaram contra isso, entre elas a terceira, a Assembleia Municipal de Angra, e o próprio Conselho de Ilha também se vai à Câmara de Comércio e tudo isso, porque o que é que está a acontecer? É o atrofiamento completo do sistema de transportes regional, quer aéreo, quer marítimo, que vai comprometer claramente a vida dos açorianos e piorá-la enormemente. Judite Parreira, o que é que se poderia pretender com esta alteração ao modelo dos transportes? Boa tarde, Andreia. Boa tarde às colegas de painel Graça Silveira e Cláudia Cardoso. Boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, a nossa condição arquipelágica torna-nos altamente dependentes dos transportes, quer aéreos, quer marítimos, quer interilhas e quer para o exterior. Esta situação atual, pronto, é penalizadora, eu creio que, claro, sobretudo para as ilhas mais pequenas, mas para os Açores de uma forma geral. Já aqui, diversas vezes dissemos que este governo peca pela falta de comunicação ou por uma má comunicação. Eu creio que nesta situação, e no que toca concretamente aos encaminhamentos, não houve aviso prévio, não houve comunicação, fala-se numa alternativa, mas nós não a conhecemos e, portanto, quando as pessoas não conhecem as alternativas, podem especular e é isso que fazem. Porque não sabem o que é que as espera e o que é que vai acontecer. Relativamente aos encaminhamentos, claro que todos nós já sabíamos, eu acho que é do domínio público, que o governo regional da altura encontrou uma forma de satisfazer toda a gente que tínhamos a certeza que Bruxelas, se estivesse bem presente o que se estava a passar, não iria aceitar e que quando tomou consciência disso, mandou parar, que eram os encaminhamentos que no primeiro projeto, portanto, o que constava lá era que seriam para os residentes e estudantes, mas depois não eram para todos os passageiros. Ora, é evidente que Bruxelas não pode estar de acordo que haja apoios para os turistas andarem a passear pelas ilhas. E se nós pensarmos bem nisso, quer dizer, nem nós tampouco podemos estar de acordo com isso, porque, claro, quem quer fazer férias tem de as pagar, é porque isto são dinheiros públicos e se pensarmos numa frase célebre de Margaret Thatcher, ela dizia que não existem dinheiros públicos. Não existe o que existe é os dinheiros dos pagadores de impostos, que somos todos nós. Mas ela costumava dizer de uma forma justo. muito engraçada, ela dizia assim, não há dinheiros públicos, há o dinheiro das famílias. Pronto, exatamente, e não me parece justo que famílias que ou por opção ou por falta de condições não fazem férias estejam a pagar para que outros as façam. Mas e na verdade podiam ter acabado com uma parte dos encaminhamentos, não precisava ter acabado com todos. Não, a parte dos encaminhamentos Estás a distinguir os residentes exatamente, dos turistas. eu acho aí muito até bem acho que os residentes continuem a ter os encaminhamentos. Agora, os residentes têm. Não é certo. Não é certo. Não. Vai estar na alternativa. Aliás, isso até já existia de antes, porque as companhias IATA, a TAP e a SATA, já tinham era o chamado destino final, em que, portanto, uma pessoa que vinha de Lisboa por São Miguel podia ir para São Jorge, desde que não fizesse um stopover, ou seja, não podia ficar mais de 24 horas no chão, e também só podia fazer um transfer, ou seja, vinha de Lisboa para São Miguel, já não podia vir à terceira para depois ir a São Jorge, tinha que ir diretamente de São Miguel para São Jorge, mas isso já existia de antes, e portanto, ou mesmo até uma tarifa, creio, eu não tenho bem a certeza, mas creio que era de 38 euros mais taxas, portanto era uma tarifa bastante barata e que ainda hoje existe. Existem poucos lugares nos voos, creio que 10, 12 lugares em cada voo para isso, portanto isso já existia e os encaminhamentos continuam a existir para os residentes e estudantes, o que não vão poder continuar a existir é para os turistas, isso está fora de questão. Isto, claro, que penaliza as ilhas mais pequenas que não têm Judite, por acaso acho que a gente devia fazer uma correção porque sistematicamente é dito para turistas, a gente deve dizer para não residentes. Sim, porque há muita gente que vem fazer negócios à região, médicos, etc, que agora vão deixar de, não, isso mesmo. Vão deixar de ir às outras ilhas porque lhes sai muito mais caro. Claro. Pronto, para não residentes. Pronto, isso acaba. Agora, claro que isso vai penalizar as ilhas mais pequenas que não têm gateway e as ilhas
que, tendo gateway, que é o caso de Santa Maria, tem gateway, mas quer dizer, é uma ilha com 5.000 habitantes, quer dizer, todos os voos para lá são deficitários, porque nunca vão cheios e, portanto, com custos muito grandes, quer para a República, quer para a região. O mesmo acontece de outra forma, mas também acontece com a Gateway de Faial e do Pico. O Faial tem uma pista muito pequena que não pode albergar determinados voos. O Pico, a pista é grande, mas o problema da montanha e dos ventos cruzados impede também, e depois o Pico ainda tem outro problema, que é só tem um hotel. Vamos supor que chega um voo com um grupo grande e que esse voo aterra, mas depois é detectada uma avaria e que ia levar um outro grupo que já estava no hotel. O hotel não tem capacidade para ter 2 grupos grandes e os restantes alojamentos do Pico, quando as pessoas acabassem de ser alojadas, quer dizer, já estava quase na altura de voltarem para o aeroporto. Então, todas estas coisas têm que ser pensadas. Claro que está em causa a coesão, mas eu creio que isto pode ser resolvido de outra forma, que é com voos interilhas mais regulares, se calhar aviões mais pequenos que possam fazer, portanto, as ligações interilhas com maior regularidade e que consigam comatar esses constrangimentos. Porque, para mim, coesão não é dotar todas as ilhas das mesmas condições, porque temos que ajustar as condições às reais necessidades de cada ilha e às especificidades de cada uma delas. E, portanto, creio que em relação às gateways, o que falhou mesmo foi a comunicação e uma alternativa. Não se pode primeiro anunciar que os encaminhamentos acabam para os não residentes e depois, daqui a um mês ou 2, é que vir apresentar alternativas para isso. Em relação às que a Cláudia falou aqui, falou bem, das novas rotas para a terceira, portanto vai ser criado um voo terceira Nova Iorque, já havia e vai continuar o terceiro Auckland e o terceiro Boston, e em relação ao Canadá também já havia o terceiro Toronto e é criado agora, portanto durante 2 ou 3 meses de verão, entre junho e setembro, o terceiro Montreal. Eu acho que o que é muito mau aqui é que isso é sempre feito ao contrário, quer dizer, as coisas são anunciadas, não são preparadas, são primeiro anunciadas e depois é que são preparadas. Ora, estas medidas, estas novas rotas deviam ser anunciadas agora, mas não eram para ser aplicadas já neste verão IATA, para o próximo verão IATA, para dar tempo a que os operadores turísticos fizessem a promoção das rotas e aí sim, no próximo ano, haveria a garantia de que os voos estariam lotados. O que é que vai acontecer? Não houve tempo para isso. Muitas das pessoas que queriam, por exemplo, do Canadá, que queriam vir para a terceira nessa altura, já compraram os voos através de Toronto e não de Montreal. E em relação aos Estados Unidos, a mesma coisa. Boston fica ali muito perto de Nova Iorque e, portanto, não havendo promoção, os locais, os americanos mesmo, ou os canadianos, não têm como saber destas rotas, não sabendo, pois não vão procurá-las. Os imigrantes já fizeram a aquisição dos bilhetes através de outros aeroportos e, portanto, corremos o risco destas novas rotas não correrem bem, não terem o número de passageiros que se prevê, serem rotas deficitárias e abrirem este ano para fechar no próximo ano. Então, o que eu acho aqui que é preciso mesmo é uma boa planificação. Agora, uma planificação execuível, porque há bocadinho falávamos de Vítor Fraga e do Pitt, que aquilo era uma coisa muito, muito bonita, estava tudo muito bem, mas depois foi-se ver e era impossível de operacionalizar, não era mas havia uma planificação, não era. Agora é anunciado que há uma alternativa, nós não sabemos qual é. Deu muito trabalho, houve muita consulta pública, foi muitos milhões de orçamento. Muita discussão, mas agora vamos lá ver uma coisa. Nada, foi muito orçamentado, mas toda a razão. E agora o que é que vai ser feito? Qual é essa alternativa? O problema é que nós queremos saber. Porque como tu dizias bem, nós temos que perceber. É porque se as pessoas virem que a alternativa podem juizar, é melhor, é pior, é igual. Sim, mas agora se não sabem, eu começo logo a dizer isto. Há uma falha
enorme de comunicação e de planificação. Gastou-se milhões na bilhética. Porque enquanto isto não for planificado, atempadamente comunicado, não vamos conseguir ultrapassar estes constrangimentos. O mesmo acontece em relação aos transportes marítimos. Eu também consigo perceber que os transportes, aqueles barcos grandes que existiam antes da pandemia, que circulavam aí, que realmente eram muito, muito bons, muito bonitos, mas andavam a maior parte do tempo com menos de 50% de ocupação, 30% segundo um estudo. E, portanto, barcos que custaram 80 milhões de euros, quando os barcos mais pequenos custam 10 milhões. Portanto, um barco dos grandes dava 8 barcos dos pequenos que teriam servido para resolver o problema das ilhas todas. E depois tem os custos de manutenção, muito mais combustível, e ao preço que ele está neste momento, mais tripulação. A única vantagem desses barcos era mesmo a capacidade para o transporte de viaturas, que com os barcos pequenos também tem 10, 12 lugares para as viaturas, e que para as pessoas que desejam passar férias interilhas, pois não poderão levar o carro. O Governo tem uma resposta para isso e diz que a tarifa Açores, a 60 euros para qualquer ilha, permite que as pessoas viajem mais barato do que fiquei traumatizada, não quero falar sobre isso. Lembra-se quando eu disse ao Pedro Ferreira: mas eu sou para a Graciosa, preciso levar o meu carro, não posso levar o carro. Eu não estava cá nesse programa. Completamente contra. Isso é verdade. Claro, a questão da carro nas outras ilhas. O problema é esse, é que o Governo diz que realmente a tarifa Açores é mais barata, mas depois põe-se o problema de como é que as pessoas vão circular em ilhas. Basta ver o que aconteceu o ano passado. Não havia carros. Não há. Primeiro não há. E quando havia eram caríssimos. E que também devia, eu acho que isso aí também devia ser, não digo tabelado, mas devia ser regulamentado, devia. Porque na verdade é impossível alugar um carro aos preços. A fazerem negócio com os carros pessoais. Pois claro. Parece-me que neste caso barcos mais pequenos resolveriam o problema. A ligação terceira São Miguel parece-me que nunca teve grande sucesso, porque eram muitas horas de viagem e as pessoas não estavam muito... E ninguém da terceira vai passar férias para São Miguel. Nem pessoal de São Miguel vai passar férias para a terceira. São Miguel vinham na altura das festas da praia, das festas da Angra, já não vem tanto, mas vinham os jovens, mas eu creio que isso com os barcos mais pequenos conseguia-se resolver. Mudamos de assunto? Não. Eu, pelo menos, então, em relação a isso, ainda gostava de dizer. Agora você tem declarações finais. Não é declarações finais. São questões que não falei na primeira intervenção, e quando vocês estavam a falar me lembrei e que gostava de dizer. Por exemplo, estas operações que a Judite estava a falar, que eu estava a dizer que era chover no molhado, quando um grande problema que nós temos é de, na época baixa, trazer pessoas para encher os hotéis, os alojamentos locais, que são investimentos que têm que se pagar e que não se conseguem pagar só na época alta. Criar essas operações só para a época alta, quando a região já tem um problema enorme de voos interilhas, porque o Paulo Estevão, que é importante também lembrar, foi o próprio que, a respeito disto tudo, e faz parte desta solução governativa, disse que tirava a confiança política ao secretário dos Transportes. Disse: o senhor já não tem a minha confiança política, porque o senhor só tem feito as neiras. Foi com a linha amarela, foi com os encaminhamentos, foi etc. Portanto, o próprio Paulo Estevão veio dizer isto, que acho que é uma coisa completamente inusitada. Quem tinha que tirar a confiança política a um secretário é o Presidente do Governo, não é o Paulo Estevão. É como aquele que diz, a lembrar o José Manuel Bolieiro: olha lá, que não estás a governar sozinho, que as minorias unidas estão aqui para te roer os calcanhares. Quer dizer, peço imensa desculpa, mas isto vai para lá de tudo o que é possível. E o Paulo Estevão, quando... Chama-se canibalismo político. Quando é levado agora ao plenário, o Paulo Estevão diz: eu não estou a fugir à questão dos encaminhamentos, mantenho a minha posição que tive na Comissão de Economia quando disse isto tudo. Agora, efetivamente, temos que encontrar uma solução para que os fluxos turísticos cheguem a todas as ilhas. Peço imensa desculpa. E porque ele dizia, porque não podemos, e tinha toda a razão, que com os encaminhamentos aos turistas, depois penalizar os residentes que na época alta não conseguem sair das suas ilhas. As pessoas das Flores e do Corvo e das Flores, que há muita gente que vai para as Flores, precisam de se vir tratar, precisam de sair, portanto, que são os residentes, não têm lugares nos aviões.
pura e simplesmente. E, portanto, não há estudos a fazer. É simples quanto isto. Para teres um maior número de ligações no verão, tens que ter mais voos e tens que ter mais aeronaves. Só tens 4 e que quando uma está em manutenção ou acontece um problema qualquer, tens 3 e, portanto, tem que haver um maior número de voos interilhas. Saturar um mercado que já está saturado, que é a própria SATA regional, não tem capacidade de dar resposta para aumentar o número de voos, e todas as operações que este governo vai fazer é para colocá-los em cima do verão e ata época alta. Pá, desculpa, mas isto não é só não haver coordenação e não haver lógica. Isto é não perceber coisíssima nenhuma do mais básico do que se passa com o turismo na região. E outra questão que eu queria chamar a atenção em relação aos transportes e que ao comum dos mortais não faz diferença, fazendo toda a diferença quando as coisas não chegam à sua ilha, que é, durante muito tempo, o voo da Horta, do Pico, que era feito pela SATA Internacional, em termos de taxa de ocupação, era claramente baixa. Essa taxa de ocupação podia-se dizer que era uma rota deficitária. Mas esses voos é que garantiam as obrigações de serviço público da carga, que tem sido também outro problema enorme. Exatamente. O caderno de encargos, e cá não sei o que é que eles escrevem naquele caderno de encargos, que a verdade é que os concursos ficam sistematicamente vazios. Até a SATA não quer transportar a carga para os Açores e dentro dos Açores. E, portanto, o que é que acontecia? Porque eu lembrei-me disto quando a Judite estava a falar de que a pista da Horta é relativamente pequena. E como é pequena, determinadas aeronaves não podem vir com a carga máxima. Ok? Portanto, se todos os passageiros viessem ocupar lugares na cabine e trouxessem o máximo de bagagem que podem trazer, o avião não poderia trazer mais carga para a região. E então o que é que acontecia? Como o voo já era apoiado por obrigações de serviço público a passageiros, que é o chamado subsídio de mobilidade, e tinha obrigações de serviço público de carga, compensava-se a baixa taxa de ocupação com passageiros com a distribuição da carga, que é outro problema que nós estamos a ter, que as coisas neste momento levam uma eternidade para chegar à região. Cláudia e Judite, querem acrescentar mais alguma questão? Eu só queria dizer em relação à iniciativa, à urgência com dispensa de exame em comissão que o Partido Socialista apresentou no último plenário, que foi chumbada, porque na verdade, isso não referimos aqui, mas se estavam previstas audições, como é que podia ser debatida uma urgência resolvida naquele plenário se era preciso ouvir as autarquias, a AMRAR e mais não sei quantas entidades. Portanto, tinha tudo para ser rejeitado. Eles deram foi... Mas a gente está aqui a falar de um procedimento formal, Judite, o que acontece na verdade. Sim, eu percebo é que o governo tomou uma decisão sem ouvir ninguém, não é? Sim, eu disse logo isso no início. Foi sem aviso prévio. E mais do que isso, que também não falei porque me esqueci na minha intervenção, mas o próprio secretário esteve ausente da ALRA. Tem declarações finais. Esteve ausente da ALRA. E os outros, o incómodo que vocês devem ter assistido também dos outros membros do governo quando essas questões foram abordadas foi significativo. Porque, efetivamente, não só por via do resultado eleitoral estar muito próximo, mas porque, evidentemente, é difícil, porque nós temos que convir isso, é difícil estar na oposição até há pouco tempo a defender uma coisa e agora ter que defender um secretário que toma medidas desastrosas e ter que dizer exatamente o contrário. Portanto, é defender o indefensável, é urgente, mas a remodelação quem não é também. capaz de fazer flico-flaco já a retaguarda sai. Mas o secretário é claramente incapaz. Sai da questão ergonómica. Quando é chamado... Agora, não tens mais declarações o exercício agora é flico-flaco. Não sei fazer. Então, passa à frente. Não, em relação àquilo que vocês estavam a dizer, eu não sei se havia efetivamente já audições prévias, porque este assunto não está agendado. Se foi, como a Cláudia estava a dizer, e bem, o argumento político é que deu esse lado. Ou seja, deu esse lado que o PS acusa, como a Cláudia disse, e bem, que estas decisões foram todas tomadas à revelia de tudo e de todos que têm que ser ouvidos, e agora a bancada que apoia a coligação disse então os senhores queriam ouvir tudo e todos e querem decidir agora aqui numa rapidinha na Assembleia. Mas é tático. Foi tático. Eu acho que não estavam marcados, foi só para dizer claro. Percebo que levando baixando
chegando à Comissão e ouvindo todas essas entidades, quer dizer, Nunca quando mais forem todos acontece. ouvidos, já estamos no inverno imediato. Já estás no inverno imediato, Isso exatamente. tudo. A Cláudia há bocadinho resumiu este assunto referindo que dava um bailinho de carnaval. Dava um bailinho. E estaríamos prestes a ser a tempo deles. Já estaríamos, já estamos nas quinta-feiras. Hoje é Exato. quinta-feira. Sim, hoje é compadres. Olha, um beijinho para os meus compadres. E, portanto, não vai haver novamente carnaval, atendendo à pandemia da Covid-19 que se mantém. Cláudia Cardoso, estas medidas restritivas justificam-se neste momento? Bem, quer dizer, isto aqui há muitas versões sobre a mesma matéria, não é? O que eu acho que é importante dizer no que diz respeito à gestão da pandemia é que, como já todos percebemos, ela não dá tréguas, não é? E temos vivido uns tempos intensos na região em termos de números nunca antes vistos, porque a Omicron tem essa... Imaginados tem essa... reparem que nós estivemos também noutras circunstâncias, mas fechados em casa com 0 casos. E agora andamos na rua a trabalhar e a fazer a nossa vida normal à razão de milhares. Mas a verdade é que tudo isto decorre das circunstâncias, do que se vai conhecendo, da opinião de alguns especialistas que entendem que estamos em endemia e, portanto, que temos é que soltar e viver a vida normal. Mas, por outro lado, temos também medidas, a maior parte delas naturalmente lançadas pelos governos, que nos amarram e que são até, muitas vezes, roçam o ridículo. Por exemplo, um dos exemplos mais óbvios parece-me ser o que esteve relacionado com os eventos culturais, em que as pessoas, para assistirem a qualquer evento cultural, tinham que apresentar um teste feito, ou um PCR, há menos de 72 horas, ou um teste rápido feito no momento. Ou seja, não estou a ver. Gostariam mais de um bilhete de cinema. Claro, eu não estou a ver ninguém para assistir a um filme, a fazer um teste à porta e a mostrar à menina da bilhética o testezinho para ir. Portanto, havia não, mas aqui... para provar que tinha sido à porta, tinha que esfreguilhar tudo à frente da menina. Não podia levar o teste na carteira, que também já chegou a acontecer. Portanto, eu acho que há aqui uma desproporção entre uma tentativa de alívio e, por exemplo, a questão do carnaval, com a qual eu estou de acordo. Não é? Para a terceira isto é altamente penalizador, porque estamos numa terra festeira e, sobretudo, com muita tradição de carnaval, mas também todos compreendemos que dificilmente conseguiríamos manter, pelo menos nos números que estão, se abríssemos os salões e deixássemos que o carnaval fosse normal. Agora, o que eu acho é que há desproporção. Aperta-se muito numas coisas que não fazem sentido nenhum, sobretudo quando vocês, não sei se assistiram, mas ontem foi lançado o relatório, um inquérito feito pela Gulbenkian sobre os hábitos culturais dos portugueses, que é tenebroso, e sobretudo ainda é mais tenebroso quando se vê que a região, ao nível de compra de livros, leitura de livros por ano, portanto, a maioria dos portugueses não lê nem sequer um livro por ano. A maioria dos portugueses, o máximo que assiste é cinema. Por emojis. E, portanto, nós estamos... mas é assim, isto é bastante preocupante e isto tem a ver com uma coisa... Eu acho que a gente já teve essa conversa aqui quando falou em questões culturais, que é... Os portugueses saíram de uma ditadura há muito pouco tempo. E não tiveram o hábito da leitura verdadeiramente enraizado, porque não precisaram. A leitura era proibida. De repente passou a ser permitida, mas com a permissão da leitura veio a televisão. E, portanto, nós estamos na era do Big Brother. Eles não gostavam dos livros que podiam ler. Nós estamos na era do Big Brother, mas isso, nós brincamos com isso e com as expulsões do ex-presidente do Sporting, que não sei o nome, nem me interessa. Não, eu não vejo, eu ouço falar porque o homem é escandaloso. Agora, eu sou do Benfica. Mas o que quero dizer sobre isso é muito preocupante o que está a acontecer, e estes momentos também devem servir para pensar, porque há países europeus que têm uma receita fabulosa, que é a retirada das atividades culturais. O nós não termos deve fazer-nos pensar. E porquê é que não temos? Ou seja, temos que sistematicamente ir à causa disto e tentar compreender. E esta questão da pandemia foi um exemplo claro disso. O setor mais flagelado pelas medidas de contenção, na região também, foi a cultura. Mas porquê? Onde é que faz sentido? Se tivéssemos taxas de ocupação altíssimas, quer dizer, os eventos desportivos haviam uma certa tolerância, uns em cima dos todos outros, aos gritos e aos abraços sem máscara. Mas como era ao ar livre, pronto. A cultura, as salas de espetáculos, tudo encerrado, tudo fechado, reduzido a 1/3, quer dizer, é uma coisa absolutamente... E o argumento ainda mais absolutamente... ridículo é que nos eventos desportivos diziam,
os governantes, nos eventos desportivos as pessoas estão voltadas para a frente, como se nos eventos culturais estivessem todos voltados para trás. abraçadinhos uns aos E no outros. cinema, no cinema passas o tempo todo voltado para trás. Exato. Se testares o filme, pode acontecer. Bem, mas a verdade é que eu, relativamente ao Carnaval, acho que sim. Relativamente ao resto, acho que há aqui, novamente, alguma falha na previsão e na capacidade de avaliação de como as coisas estão a correr. E neste momento há uma coisa que também acho que é importante dizer. Eu recordo-me quando Tiago Lopes era diretor regional da Cultura, a acusação, na altura que a oposição fez, das mortes do Nordeste. Da saúde. Eu disse da cultura, peço desculpa. Da saúde, exatamente. As mortes do Nordeste, que eu acho que foi uma acusação bastante vil, porque obviamente nenhum governante pode ter sequer uma responsabilidade direta nisso. Era o mesmo que agora o PS estar a fazer o contrário e acusar o secretário da Saúde de momento dos 55 óbitos que se verificaram entretanto neste tempo, e portanto isto não é correto, mas a verdade é que nós temos mais óbitos, muito mais gente infectada e muito menor capacidade de resposta, e isso vê-se as questões que têm surgido no hospital, por exemplo a questão do Hospital de Angra e estas dúvidas que se levantaram, que mesmo que essa investigação e esse inquérito decorra com naturalidade, o que é que sucedeu? Misturaram-se doentes Covid com doentes não Covid? Houve contaminação ou não? E, portanto, eu acho que também na saúde há algum amadorismo na forma como isto tem decorrido. Graça, é razoável não haver carnaval na região? Bom, eu penso claramente que a decisão deste secretário de cancelar o Carnaval na região foi mais por causa de São Miguel, ou seja, o Carnaval da Terceira, a importância do Carnaval da Terceira que se prende com os bailinhos e tudo isso não se prepara numa semana, não se prepara em 15 dias, nem sequer num mês. E, portanto, como ninguém sequer tinha feito as fantasias, não tinham ensaiado os bailinhos, etc, etc, à última hora, se o secretário dissesse, sim senhor, até vamos poder ter o nosso Carnaval não ia acontecer. Já bem diferente é o baile do Coliseu, que se pode organizar perfeitamente em 15 dias ou um mês, penso eu. Portanto, é decorar a sala, é ter o grupo que vai tocar e as pessoas comprarem os bilhetes. Portanto, num mês isso poderia acontecer. E um baile do Carnaval... Os terceirenses têm alguma capacidade de improviso. Não, mas vai acontecer seguramente festas em casas uns dos outros, porque os terceirenses têm esse hábito social de se reunir em casa uns dos outros e fazer festas relativamente pequenas. A grande questão que se coloca aqui, e que eu farto-me dizer isto, é: o governo tinha que ser muito claro e muito restrito naquilo que são os comportamentos de risco. E os comportamentos de risco é estarmos a menos de 2 metros, sem máscara, num período superior a 15 minutos. Isto está definido desde o início, é claro, não alterou, e portanto esses são os comportamentos de risco, que são o quê? São quando estás a almoçar ou a jantar com pessoas, num grupo que estás durante 1 hora ou 1h30 ou até 2 sem máscara. São em festas onde as pessoas, obviamente, se estão num convívio social, não vão passar a noite toda de máscara. Agora, tudo o que sejam eventos públicos, como a Cláudia estava a dizer, ou do cinema, ou disto ou daquilo, ou daquilo, as pessoas têm que perceber que, pelo menos, até efetivamente esta situação estar debelada, é um hábito que as pessoas não podem tirar. A mim preocupa-me dizer-se que na primavera vai-se começar a aliviar e que se vai tirar as máscaras. Isso para mim é que é uma loucura. Eu acho que as pessoas têm que perceber que a única maneira que têm de poder fazer a sua vida portas para fora e não estarem sistematicamente em casa 10 dias, 5 dias e mais 5, e hoje contamina um e outro amanhã contamina outro, e etc, etc, é fazendo aquilo que tem que fazer para se proteger, que é usar máscara, ponto. Em lugares públicos onde há distanciamento, sem máscara. Em relação ao cancelamento e depois preocupa-me esta ideia que se está a querer incutir nas pessoas para poder facilitar, que é, afinal esta estirpe não tem problema nenhum, porque a gente só tem uma febrinha, uma dorzinha de cabeça, ela é vizinha nos sintomas agudos.
porque nas sequelas eu ouço imensas pessoas cansadas, com astenia, que nem é bem o longo Covid, é ao fim de alguns meses, mas eu sinto pessoas, mesmo na semana a seguir, nos 15 dias a seguir, sentem-se cansadas, sentem-se com astenia, sentem-se com problemas de concentração, falhas de memória e, portanto, não sei até que ponto é que, em termos de sequelas, este vírus não é pior, porque a verdade é que quanto mais... Não sabes tu nem ninguém, mas cientificamente é assim. Porque é que ele se propaga mais? Porque ele está cada vez mais adaptado à célula humana, ou seja, ele consegue entrar muito mais facilmente na célula humana. As mutações dão-lhe essa capacidade. E então, se lhe dão essa capacidade, tanto entra, e isto tem sido sempre uma característica do Covid, tanto entra nas células do sistema respiratório, como entra nas células cerebrais e como entra em N outros órgãos em que se tem visto que ele silenciosamente está lá sem tu te aperceberes porque não tiveste sintomas ou queixas daquele órgão em especial. Mas cada vez são mais. Tens diarreias, tens manchas na pele, tens problemas de memória, problemas tens de pâncreas, situações que são indício de que ele cada vez tem mais habilidade de atingir mais órgãos que podem não ter sintomas agudos, mas que podem entrar em falência no longo Covid. E, portanto, acho que é muito precoce começar-se com essa conversa. Aliás, houve aquela... porque já atingimos o pico, já estamos a baixar, porque, olha, os números já não são 1200 e tal, têm vindo a baixar para 800, 700, e até no dia de namorados 371 positivos. Não, sabes quantas análises foram feitas? 825, comparativamente com as 4.000 e tal. Sim, mas portanto, tinhas 45%. A percentagem é a mesma. Era brutal, não era mais. É que quando tu tinhas 1.272, que fazias 4.341 análises, tinhas 29% de positivos nos analisados. Naquele dia tinhas 45, 44,9%, 45%. E, portanto, muita calma, e é importante. Eu percebo perfeitamente que deve ser muito difícil para quem está com esta pasta estar a gerir a saturação das pessoas, que isso deve ser o mais difícil neste momento. As pessoas estão fartas de andar de máscara, as pessoas estão sempre a pedir para se tirar as medidas, porque estão fartas, mas as pessoas têm que perceber. Mas eu até acho que as pessoas vão manter a máscara depois da decisão política. Eu acho que as pessoas neste momento têm consciência disto. E acho que mesmo que a decisão política seja retirar-se a máscara, eu acho que as pessoas a vão querer manter. Porque há outra coisa, Graça, é que em termos... Acabaram há uma hora atrás, acabaram de ser anunciadas a nível nacional novas medidas pelo e uma delas é o Governo da República, o aligeiramento da máscara, com alívio das restrições. A máscara é a única medida que se mantém exatamente igual. Bem bom. Sim, mas mesmo assim nos espaços abertos, aí... Sem máscara, só nos espaços fechados. Aliás, este alívio das medidas restritivas foi apresentado em 2 níveis. Um nível 1, a entrar agora em vigor, e um nível 0, com regresso total à normalidade na primavera, para quando o indicador de óbitos por número de habitantes o permitir. E os peritos prevêem que isto possa acontecer daqui a 5 semanas. Pois, é na primavera. Na verdade, eu ia começar justamente... O Carnaval poderá ser o princípio do fim das restrições ou o aligeirar. Eu ia começar justamente pelos peritos, que agora começam a ser vários a dizer que já entramos em endemia e que, portanto, têm que ser aliviadas as restrições. Vemos países de linha da frente, como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a aligeirarem as medidas, ou quase... A Dinamarca está normal. Já normalizou. Exatamente. Sim, mas temos países como a Alemanha e a Holanda mas é preciso vermos que são países que têm uma cultura social muito diferente da nossa, quer dizer, não têm o hábito, não são tão afetuosos como os portugueses. Não têm São Joaninas. Não têm fé, é verdade, isso é tudo verdade. E, portanto, se calhar podem dar-se ao luxo de normalizar a situação, porque o normal deles já era com afastamento social. Exatamente. No nosso caso, portanto, eu também tinha ouvido que hoje iriam sair novas medidas emanadas do Governo da República, portanto serão então essas que a Andréia acabou de dizer. Em relação aos Açores, relativamente ao Carnaval e ao nosso Carnaval da Terceira concretamente, portanto danças e bailinhos,
muito antes do Sr. Secretário da Saúde ter vindo anunciar esta medida de proibir tudo o que seja manifestação carnavalesca, já eles tinham decidido não fazer. Porquê? Porque na altura, ir para os salões, portanto, havia os constrangimentos, os salões não podem encher, não é? Tem que haver o distanciamento. Atuar para meia dúzia de pessoas quando há um investimento tão grande a nível de guarda-roupa, a nível de músicas, de assuntos, isso tudo. Portanto, era um investimento demasiado grande para ir atuar para meia dúzia de pessoas. E depois resta saber se essas meia dúzia de pessoas estariam disponíveis, e eu falo por mim que sou, portanto, eu sou daquele tipo de pessoas que se senta no salão para ver danças ao início da noite, ou ao fim da tarde, e só sai de lá quando acabam de atuar todas. E, portanto, mas eu própria não estaria disponível para ficar ali uma noite inteira de máscara, porque é muito difícil estar numa sociedade com o calor que depois se gera e aguentar com a máscara toda a noite. E também pronto, eu já tive Covid, mas portanto, uma nova contaminação é possível, embora eu ainda tenha tido há pouco tempo. E, portanto, percebo perfeitamente que os que tenham sido as próprias danças e bailinhos a não querer fazer, ainda antes do anúncio do cancelamento das atividades. Claro que isso, para nós terceirenses, mais um ano, já são 2 anos sem carnaval, pronto, e depois toda a incerteza, porque podia, no instante, haver um boom e ter mesmo que cancelar à última da hora, claro, sim. Nenhuma. Ao contrário de alguns profetas da desgraça que dizem que isto vai ser o caos, porque no próximo ano, se houver carnaval, que não vai haver ninguém a querer fazer, não concordo nada com isso. O carnaval já passou por muitas dificuldades, a censura, a falta dela, que também foi uma dificuldade, porque depois podia-se dizer perdia a graça, a piada dos o terremoto, a falta de músicos, enfim, passou por imensas dificuldades e ultrapassou-as todas, e, portanto, esta também vai ser ultrapassada. Parece-me que para as sociedades é que vai ser um problema maior, porque as sociedades financiavam-se nos dias de carnaval, e agora já o ano passado não houve, este ano volta a não haver, e esses sim estão com dificuldades e têm que ser apoiados pelos municípios. Em relação às outras atividades, mesmo àquelas exteriores, aos desfiles carnavalescos, à Batalha das Limas, em São Miguel, enfim, isso tudo, é claro que nessas manifestações, nesses festejos, há sempre excessos e há sempre aglomerados, e depois há algum descontrole, e é evidente que as pessoas não iam conseguir manter as regras, e, portanto, parece-me que as medidas adotadas foram adequadas à realidade. É verdade que este vírus parece ser menos agressivo, mas continuamos com muitos casos e, portanto, enquanto a situação não estiver mais controlada, parece-me que a atitude correta é esta. Agora, não posso terminar sem fazer aqui uma referência àquilo que é claro disso, que me parece que é importante falar nisso, e porque é uma situação muito grave. Há aquilo que foi dito relativamente à mistura de doentes Covid e não Covid numa enfermaria do Hospital da Ilha Terceira. Ora, parece-me que é gravíssimo lançar suspeição com base no diz que disse. Porque se lermos o jornal e mesmo ouvindo o próprio deputado do Partido Socialista, que já teve responsabilidades na saúde, dizer, parece que é por isso possível, é que é importante esclarecer, há hipótese de... Mas não se pode vir lançar a suspeição. Fizesse um requerimento. Ver como é que ficam as pessoas com isto. Quer dizer, agora, quem tem que ser internado, o que é que vai pensar? Portanto, eu acho que é muito preocupante, e que quem tem responsabilidades ou já teve sem responsabilidades dúvida, públicas tem que ser mais cuidadoso. Tem que ser mais cuidadoso. Claro, relativamente à questão de o Conselho de Administração do Hospital já veio desmentir, mas o que fica foi o que foi dito inicialmente. E, portanto, acho que é muito preocupante, e que quem tem responsabilidades tem que ter mais cuidado também. Ficamos então por aqui. Foi o Política de Saltos. Desejar só aos compadres uma excelente quinta-feira. Sem convívios. Foi o Política de Saltos. Convívios e mais reduzidos. Estamos cá quinzenalmente às quintas, às 13. Política de Saltos Altos.
Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.